Polícia Federal indiciou o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, pelo crime de uso de documento falso. O ex-coach prestou depoimento na Polícia Federal de São Paulo no fim da manhã de hoje e foi comunicado aí desse indiciamento. Pablo Marçal apresentou um laudo falso contra o então adversário nas eleições de São Paulo, Guilherme Boulos, que era o candidato do PSOL, e isso aconteceu na antevéspera do primeiro turno, no dia 4 de outubro, no próprio perfil em uma rede social. Quem vai trazer mais detalhes a partir de agora desses desdobramentos que envolvem, portanto, polícia e indiciamento é o produtor Brian Valêncio desse programa. Oi, Brian, boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde aos ouvintes. Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu que estão conectados conosco. Rafa, um mês depois tivemos um avanço nessa situação. Então, como você bem lembrou, no dia 4, ou seja, 2 dias antes da eleição, Pablo Marçal postou um laudo falso no perfil dele, acusando o então candidato do PSOL, Guilherme Boulos, de ser usuário de drogas. No dia seguinte, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar essa divulgação de documento falso e de informação falsa também. Nessa situação toda, a Polícia Federal atuou para tentar entender o que tinha acontecido, se foi intencional, se de fato aquele laudo era falso, e chegou à conclusão de que sim, houve a intenção do candidato derrotado Pablo Marçal de manchar a honra de Guilherme Boulos. Hoje pela manhã, o Pablo Marçal prestou depoimento à Polícia Federal e nesse depoimento ele foi informado de que estava sendo indiciado pelo crime de divulgação de documento falso e de informação falsa. Então, o que acontece agora? Como o Pablo Marçal está indiciado, esse relatório da Polícia Federal será enviado para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que é quem organizou essas eleições lá no estado vizinho, né, que acompanhou esse caso desde o começo, e também para o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral é quem vai analisar se oferece ou não denúncia com base nesse indiciamento. Então, o que a gente tem dessa história, Rafa? Basicamente, um mês depois, uma situação que notadamente prejudica um dos candidatos no pleito de São Paulo e que colocava em xeque, inclusive, a honra dele, a imagem dele. No dia seguinte, aliás, minutos depois que esse laudo foi postado, já havia confirmação pela própria imprensa e pelo próprio candidato Pablo Marçal de que era falso, ele chegou a apagar esse laudo, mas agora o entendimento da Polícia Federal de que houve a intenção de macular a honra de Guilherme Boulos e que isso pode ter causado inclusive um prejuízo a ele naquele momento, então há um indiciamento e agora cabe então aos órgãos eleitorais analisar, decidir se vão denunciá-lo ou não. Mas a gente tem um primeiro passo. O ponto é, a eleição já acabou. Isso aconteceu só um mês depois, né, Rafa? E temos aí a possibilidade de desdobramentos que possam impactar aí próximas eleições. Porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas se ele acabar condenado, de fato, se existir o entendimento de que é preciso responder por isso na justiça e houver uma condenação, além do pagamento de multa, há o risco de que ele se torne, sim, inelegível por 8 anos. E o detalhe é que o Pablo Marçal já deixou claro a intenção de concorrer às próximas eleições, dando um tiro, inclusive, muito mais alto ali, mirando a presidência da República. Esse não é o único processo, inclusive, que pode se desdobrar a partir da polêmica campanha eleitoral que ele tocou lá em São Paulo. Nesse caso, é preciso dizer, né, que ele teria atribuído essa questão do documento falso a uma estratégia que foi adotada pela a sua equipe e não exatamente por ele, mas de qualquer maneira, o que tudo indica, e foi enquadrado exatamente, né, no artigo 304 do Código Penal, que prevê exatamente crime pelo uso de documento falso. Tem que entender os próximos passos. A Polícia Civil de São Paulo também abriu um inquérito e verificou que este documento foi falso. Para lembrar a audiência que documento é esse, é aquele laudo que ele acabou publicando nas suas redes sociais, né, atestando de maneira falsa ali uma suposta internação do então candidato Guilherme Boulos por uso de cocaína. Veja a gravidade disso tudo. Então agora está nas mãos da Justiça entender quais são os próximos desdobramentos em relação a isso.
Nessa confusão toda, surgiu até a filha do médico, porque seria um médico falecido que estaria, a assinatura, né, de um médico falecido que foi colocada nessa documentação, também entrando com ações na justiça nesses desdobramentos todos, mas este caso pode ter sim ali um impacto de responsabilização grande para o Pablo Marçal, impactando inclusive o seu desejo de alçar aí voos mais altos na carreira política a partir desta apresentação do documento que a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo indicam ser falso. Vamos lembrar, Rafa, que o Pablo Marçal lançou uma candidatura à presidência da República em 2018 pelo PROS, mas houve uma negociação do presidente Lula, à época candidato, com o partido, uma briga interna também na Executiva Nacional, que retirou a candidatura de Pablo Marçal e lançou apoio ao Lula. Então, Pablo Marçal já tinha essa ambição de disputar a presidência. Naquele ano ele não conseguiu. Basicamente, o que aconteceu com a Cristina Grêmio aqui em Curitiba, de uma briga na Executiva, uma troca no comando, e aí o Pablo Marçal, chegou a ir à Justiça para tentar voltar à candidatura, a disputar a presidência, mas o TSE negou esse pedido e o PROS, na eleição, caminhou com Lula. Ele sai desse partido, vai para o PRTB e agora disputa a Prefeitura de São Paulo, ficou em terceiro lugar, foi um dos grandes destaques, porque não tinha tempo de TV, tempo de rádio, nem fundo partidário, conseguiu destaque nessa eleição, não foi para o segundo turno, mas ganhou uma certa projeção. E em 2026 tem a expectativa de alçar de novo esse voo maior, disputar a presidência e talvez, Rafa, aí que está o grande ponto, a diferença, pela União Brasil, que é hoje um dos grandes partidos, uma mistura de várias outras agremiações das últimas eleições, que formou a União Brasil, né? Teve já, inclusive, candidato à presidência, mas é um partido com muito tempo de TV e rádio, muito fundo partidário e que dá uma certa musculatura para qualquer um que disputar por esse partido. Então vamos ver, pode ser que essa jogada, 2 dias antes da eleição, tire de vez o sonho do Pablo Marçal de disputar a presidência da República, Rafa. Fato até o momento é a conclusão de que o laudo divulgado seria falso e esse indiciamento. Tem que aguardar os desdobramentos, possíveis desdobramentos judiciais para chegar a essa conta aí, por exemplo, de uma possível inelegibilidade por 8 anos e também pagamento de multa, entre outras responsabilizações.